À sexta-feira, como é habitual, contamos com a análise de Vítor Ramalho, economista. Bom dia, Vítor, e muito obrigada pela sua presença. Olhando aqui para as linhas gerais apresentadas pela coligação e partindo das palavras de Passos Coelho, que prometeu diferenças assinaláveis face àquilo que o PS apresentou, notou essas diferenças naquilo que foi apresentado esta quarta-feira? Vamos lá ver. Aqui o que há é mais do mesmo. Aliás, na avaliação que faço do projeto de programa que a coligação apresentou, houve uma preocupação de ocupar um espaço mediático e, portanto, os partidos da coligação aceleraram o passo, não estava para ser agora a apresentação dessa medida, e aceleraram o passo exatamente para ocuparem o espaço mediático em função da circunstância do PS ter anunciado há muito tempo que tornaria público de uma forma mais consistente o projeto de programa, que agora se vai converter em programa, de facto, hoje e amanhã, porque começa a convenção. Mas nessa noite em que a coligação apresentou as linhas gerais, também o PS fechou o programa no site e apresentou-o aos portugueses. Certo. Também andamos aqui numa jogada... Não, porque o PS referiu há muito que tornava público... que fechava o programa na convenção deste fim de semana. Na convenção deste fim de semana, há muitos meses, e o PSD não tinha referido sequer a data em que o fazia e acelerou, é o que eu quero dizer. Mas relativamente à sua pergunta... não há, de facto, rigorosamente nada de novo, exatamente pela celeridade com que foi apresentado e um pouco atamancado, de tal forma que as palavras textuais que constam dele é que haverá, digamos, a manutenção da linha estratégica da defesa do Programa de Estabilidade e Crescimento, que é bem conhecida dos portugueses em termos da tradução da austeridade em que tudo isto se refere, não havendo novidade, de facto, rigorosamente nenhuma nova. Mas como é que olha para as 9 garantias apresentadas pela coligação? Vamos lá ver. Essas 9 garantias apresentadas têm a ver fundamentalmente com problemas que decorrem do Programa de Estabilidade e Crescimento, como eu referi. E são garantias que, no fundo, se traduzem numa preocupação de estabilidade a qualquer preço, do problema da continuidade das medidas de austeridade, tanto que a desalavancagem relativamente aos salários não se vai dar num prazo relativamente curto, o mesmo sucede relativamente às pensões, e é difícil haver garantias por parte de um governo quando, há escassíssimos dias, a Ministra das Finanças, numa declaração pública em Aveiro, disse preto no branco que haveria no próximo governo, se eles fossem governo, a diminuição das pensões já pagas neste momento. Portanto, não se trata de uma perspectiva de futuro, mas das pensões já pagas. Bom, mas não lhe parece que a Ministra terá dito a verdade? Que garantias? Eu acho que a verdade não. Em relação ao problema que existe de sustentabilidade da Segurança Social. Vamos lá ver. A verdade é sempre um dado relativo. Ninguém tem a verdade. Mas é relativo que haja um buraco na segurança social. Ninguém tem a social. verdade absoluta. Agora, o que se passa é pura e simplesmente isto. Com políticas de austeridade desta natureza, que fazem aumentar de uma forma assustadora a dívida, que comprometem os próprios rendimentos dos portugueses, que impedem o crescimento. Obviamente, quando se chega a uma determinada situação nesta linha de orientação, não há solução outra que não seja cortar aquilo que já existe. Eu vou insistir na pergunta. Não, é relativo que Sim. haja um buraco na Segurança Social? Essa é uma verdade relativa? É pelo seguinte, porque esse buraco na Segurança Social tem muito a ver com as políticas que o Governo desenvolveu. E as políticas que António Costa tem na calha são para essa completamente questão? A descida diferentes. da TSU não vai pôr em causa também a Segurança Social? Mais ainda? Deixe-me explicar. Com um desemprego num crescimento absolutamente inaceitável, atingindo taxas percentuais que nunca depois do 25 de Abril foram experimentadas, isso se traduz em termos da concessão de subsídios de desemprego, em termos de apoio social, em verbas verdadeiramente astronómicas. Portanto, a causa não está na segurança social, mas na ausência de políticas de crescimento do país. E não só temos uma população envelhecida. Bom, naturalmente, e exatamente por isso, e se ainda por cima se incentivam os jovens a ir para o estrangeiro e a emigrarem, você não tem nenhuma possibilidade da resposta ao capital humano numa lógica inovadora que os jovens dão,
e da preparação que hoje em dia têm de responder a essa questão. Mas não lhe parece que com estas propostas o PS está a tentar agravar ainda mais o problema? Não, mas como é que o PS compensa estas medidas? Eu vou tentar explicar, se me permitir. A lógica do PS é a seguinte: é necessário, quando há um ciclo vicioso de pobreza, ou seja, quando não há investimento, por ausência de poupança, quando não há rendimentos que propiciam esse investimento, fazer quebrar esse ciclo. Como é que isso se faz? Obviamente não há milagres, fazendo injetar dinheiro nos mercados, por forma a que a economia, com maior valor acrescentado de liquidez no mercado, possa impulsionar a procura e a procura impulsiona, obviamente, a oferta. O PS, nesta lógica, é coerente na proposta que apresenta. E mas, é coerente da seguinte maneira. É coerente da seguinte maneira. Faz descer, de facto, a TSU em taxas razoáveis e isso traduz-se do quê? Numa descompressão dos rendimentos das famílias, que passam a oferir maior vencimento sem que tenham um aumento salarial dado pelos empregadores. E há uma garantia que as famílias vão consumir como o PS prevê? E isso há uma realidade insufismável. Que passa a haver mais dinheiro no mercado, passa. Bom, mas as pessoas podem optar por poupar. E o PS, isso não é uma coisa má, porque depois dão maior injeção de possibilidades de crédito à banca relativamente aos particulares. A poupança não é uma coisa má. Nem se traduz, naturalmente, na ausência de investimento. Pelo contrário, até se pode traduzir. O que o PS diz fazendo isso Estamos no campo das hipóteses. Não é uma situação que não tenha riscos. Eu não sou daqueles que diz tudo isto vai se traduzir no milagre de rosas. Não é isso. Mas vale a pena, na sua opinião, correr esses riscos? Agora, vamos ver quais são os sucedâneos que têm que ser obtidos para compensar essa diminuição das receitas. Se me pergunta com toda a clareza, então vou-lhe dizer, na minha perspectiva, para terminar, eu sempre concebi o sistema da segurança social como um sistema em que os recursos devem ser fixados previamente e afetados a um determinado fim. Portanto, há como uma consignação dessas receitas a um determinado fim. Se porventura eles são escassos, não significa que tenham que fazer-se cortes, mas aumentar as receitas por outra via. E isso é possível. Portanto, é discutível. Não temos tempo para mais, Vítor Ramalho. Muito obrigada pela sua presença e análise neste primeira hora e até para a semana. Fazemos agora uma curta pausa. Até já.